Boa noite, físio, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Papo de Físio na UTI, que acontece todas as segundas e as quartas-feiras, fielmente às 7 horas, com o objetivo de ajudar você a ser um fisioterapeuta muito mais preparado, muito mais seguro para assumir os seus plantões dentro da UTI. Então, toda segunda e quarta a gente tem esse encontro para que você não tenha mais medo quando o assunto é ventilação mecânica. E o tema do nosso papo de hoje é extubação. Existe o momento certo de extubar o paciente? Como realizar isso com total segurança, sem expor você ao risco e sem expor o seu paciente ao risco? Então, não tem jeito. Se você quer trabalhar na UTI, em algum momento durante o seu plantão, você vai precisar extubar o paciente. E para que a gente consiga extubar ele, a gente precisa ter a certeza se o paciente está adequado, se está tudo certinho para então realizar a extubação. Então, independente da tua experiência, se você já deu muitos plantões ou poucos plantões, em algum momento você vai ter que ter essa tomada de decisão da extubação. E esse é o nosso encontro de hoje. Primeiro de tudo, físio, o que é a extubação? A gente precisa ter muito cuidado com os procedimentos que são realizados dentro da UTI. Então, o que é a extubação? A extubação é um ato. A extubação é o ato em que a gente exterioriza, retira o tubo endotraqueal do seu paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir extubação com desmame ventilatório. A extubação é simplesmente esse ato, então a gente exterioriza e retira o tubo, enquanto que o desmame ventilatório é esse processo. O desmame é essa transição até que o seu paciente esteja 100% pronto para tirar o tubo endotraqueal. Por isso que um paciente entubado, o seu paciente durante o plantão, ele fica normalmente 70% do tempo dele todinho em desmame ventilatório, se preparando para realizar a extubação. E eu brinco com os alunos, principalmente com os alunos da SVM, que a extubação é o mais fácil, porque se você tiver acertado todos os passos antes, não vai ter intercorrência durante a extubação. Mas fica tranquilo, que eu tenho certeza que você está falando, mas como eu faço? Qual o momento certo? Existe modo ventilatório correto? Eu vou abordar isso com vocês até o final do nosso papo de físio na UTI. Se é a sua primeira vez por aqui, como que funciona? Você pode mandar sua dúvida que eu vou ler aqui nos comentários. E se você já bate cartão, seja super bem-vindo. Então, não esquece, extubação. Eu brinco que o prefixo na frente, extubar, é o ato de exteriorizar, pôr para fora. Então, a extubação é quando a gente retira essa prótese endotraqueal do nosso paciente. Enquanto que a intubação interno, eu brinco que o in na frente da tubação é interno, então esse paciente está sendo colocado internamente o tubo endotraqueal. E aí eu quero que você pense o seguinte, você tá lá dando os seus plantões, você vai ter uma média aí de 7 até 10 pacientes para serem atendidos no meio do teu plantão. Você pegou teu café, pegou teu esteto, pôs teu privativo e foi atender. Normalmente, dos teus 10 pacientes, você vai ter aí uma margem, dependendo da UTI, de pelo menos 4 a 5 pacientes entubados. E aí, vem o primeiro passo para você realizar a extubação com total segurança e preparado. Você precisa entender qual paciente vai estar preparado para isso. E a primeira pergunta que você deve fazer antes de extubar o seu paciente é o seguinte: o motivo que fez o seu paciente ser intubado foi resolvido? Pensa só, se o seu paciente ele chega na UTI por um desconforto respiratório proveniente de uma pneumonia, então o paciente estava em casa, tomou antibiótico e não resolveu aquela pneumonia, começou a apresentar taquipneia, começou a apresentar falta de ar e foi para o pronto-socorro. No pronto-socorro, tentou uma ventilação não invasiva e não rolou. Ele não aguentou e ele foi entubado. E aí, quando você for extubar esse paciente, a primeira pergunta sempre, exclusivamente é: beleza, qual motivo ele veio para a UTI? Foi resolvido? Porque se o motivo que fez ele ficar ruim
continuar, se você estubar ele vai piorar. Então, beleza, esse paciente foi entubado por uma pneumonia. Melhorou a pneumonia? O raio-x está melhor? O antibiótico fez efeito? Se sim, quando você for estubar ele vai ficar bem. Se não, a pneumonia está ainda tomando um pulmão inteiro, está totalmente ruim, o paciente ainda está apresentando febre. Significa que aquela pneumonia ainda não cessou. Então, se você for evoluir ele e estubar, ele vai piorar. Então, a partir de agora, quando você estiver na frente do leito do seu paciente, pergunte-se isso. O motivo que fez ele estar aqui na minha frente, estando entubado, foi resolvido? Se sim, você continua o seu checklist para extubação. Se não, nem gasta o seu tempo pensando na extubação. O que você vai fazer nessa situação? Você vai garantir que o desmame dele fique bem. Então, você pode deixar ele com parâmetros baixos, mesmo que ele não seja estubado naquele dia, não tem problema. Quanto mais tempo ele ficar com parâmetros mínimos, quando chegar a hora da extubação, ele vai estar preparado. Isso normalmente confunde muito a gente quando a gente não tem segurança na ventilação mecânica e quando a gente não tem segurança na tomada de decisão de parâmetro. Eu vou deixar os parâmetros super altos porque eu ainda não vou estubar ele. Na verdade, quanto mais baixos ficarem os parâmetros, melhor, porque esse paciente vai estar um passo a mais da extubação e também ele vai estar mais autônomo, ele vai estar mais proveniente ali, respirando sozinho. Quanto menos parâmetro ele tiver, mais ele respira sozinho na ventilação mecânica. Então não tem jeito, esse é o primeiro passo. O motivo da intubação precisa ser revertido. Foi parada cardiorrespiratória, Tamires, meu paciente parou. Ele saiu da parada, senão não tem por que extubar ele. Meu paciente intubou por uma cirurgia. Beleza, ele já fez a cirurgia? Fez. Então eu posso prosseguir para realizar a extubação dele. Primeiro passo. Segundo passo, se esse paciente tiver um exame ou alguma cirurgia, não tem para que você estubá-lo se ele vai ser entubado novamente. Então, ele precisa ter ausência de exames, né, que precisam de intubação, ou ele não pode realizar uma cirurgia. Então, pensa só, o paciente está entubado, daqui 2 dias ele vai realizar uma nova cirurgia. Não tem para que esse paciente ser estubado, se ele vai realizar em pouco tempo um novo procedimento de intubação. Então, tirou o exame, tirou o procedimento de cirurgia, beleza, vou continuar prosseguindo para a extubação. É como se você estivesse escolhendo um caminho A e um caminho B. Opa, ele tá indo para o caminho A, que é a extubação, então eu vou junto. Vou acelerar ou vou diminuir esse caminho? Não, tudo tá me mostrando que ele tá no caminho B. Então, você faz um X na extubação, porém, continua fazendo um excelente trabalho de desmame ventilatório. Aí a gente não pode confundir. Ai, Alexandre, parabéns, obrigado pela didática. Que bom que você está gostando, seja super bem-vindo. Normalmente os nossos encontros é assim. E aí, beleza, o paciente não vai fazer exame, não vai fazer cirurgia. Aí, o paciente, ele precisa estar acordado. Ele não pode ser mais um paciente comatoso, que você chama, faz estímulo de dor aqui, ó, o paciente nem responde. O paciente precisa estar com pouca sedação. Quanto menos sedação ele tá, mais ele interage. Você fala, seu João, tudo bem? Ele faz um joinha com o dedo, ele sorri, ele pisca os olhos. E aí esse paciente, então, tem que estar com pouca sedação e respondendo. Senão, não tem sentido. Você vai tirar o tubo, ele vai parar de respirar, vai entrar em apneia e vai piorar. Então, faz sentido. E aí, o paciente estando acordado, ele precisa estar numa modalidade ventilatória que ele é mais protagonista da respiração dele. Que modalidade é essa? A modalidade espontânea. O paciente obrigatoriamente tem que estar em espontâneo. Por quê, Tamires? Mas eu já li isso no livro e eu nunca entendi. Porque pensa comigo, se esse paciente está em espontâneo, ele está ativando mais músculos, ele está fazendo mais força para respirar, ele está com menos ajuda da máquina.
Então a gente brinca, eu costumo utilizar muito esse termo aqui, que esse paciente ele é mais protagonista, ele é mais ativo da respiração. Então, obrigatoriamente o paciente precisa estar na modalidade espontânea. E aí toma cuidado para não confundir. O seu paciente pode ficar na modalidade espontânea e deve ficar nessa modalidade, mas ainda não está preparado para a extubação. Lembra que 70% do tempo dele durante a UTI vai ser preparando ele. Eu brinco, vou fazer uma analogia meio, espero que vocês gostem. Mas é igual um namoro, você tá ali, namorando pra ver se vai dar certo pra depois casar. Você não vai ser louco, né? Não quem tenha feito isso, nada contra. De conhecer a pessoa e no terceiro encontro casar com ela. Você namora, vai conhecendo a família, demora, faz um processo. O namoro, ele é um processo de você conhecer um ao outro. Por que eu tô fazendo essa analogia? Porque o desmame ventilatório é um namoro. Você vai ver se o paciente está bem, você vai pôr modalidade, você vai diminuir o parâmetro, vai sentir como ele ficou, para aí ser o casamento, que é a extubação. Então, ele precisa passar por esse processo. Alguns pacientes passam mais rápido, dependendo da patologia, e outros pacientes passam um pouquinho mais devagar. Mas o desmame, esse preparo é fundamental para o casamento final dar certo, certo? E aí, beleza, esse paciente precisa estar na modalidade ventilatória que ele respira mais, que é a espontânea. E ele precisa estar com parâmetros muito baixinhos para garantir que ao tirar o tubo endotraqueal, ele vai ficar bem. Porque se ele tiver com parâmetros muito altos no ventilador, quando você tirar a ventilação positiva, que é a ventilação mecânica, ele vai piorar na sua frente. E aí acontece o pior de tudo, pior do que o tal do divórcio. Acontece que esse paciente falha na extubação. E aí, se ele falha, ele é reintubado, ele é sedado novamente e tudo aquilo que você fez em uma semana, vários físios trabalhando, é perdido, é jogado fora. É como se ele começasse tudo absolutamente do zero. Olha como que é importante você saber estar preparado para atender esse paciente. E eu brinco que esse preparo não tem nada a ver com tempo de experiência. Você pode dar 10 anos de plantão errando as mesmas coisas. Ou você pode ser recém-formado, ou trabalhava na ortopedia e no Pilates, decidiu entrar para o mundo da fisioterapia hospitalar e já chegou com o pé direito, sabendo o que você está fazendo, muito mais preparado e seguro. Então, cuidado. Quando o paciente ele falha na extubação, ele anda 15 passos para trás. Eu não vou falar nem que é um, são 15, assim, ó, tudo de uma vez. Porque entra a sedação, volta para a modalidade controlada e aí vai tudo em passo de formiguinha. Tanto que pacientes que são reintubados têm mais chances de ir a óbito do que pacientes que só passam por um período de intubação. Porque faz sentido. Ele passa mais de uma vez pelo procedimento invasivo, ele é suscetível mais vezes com procedimentos invadindo o corpo dele, sedação, hemodinâmica, olha como faz sentido. Por isso você precisa estar preparado, você precisa ter a tomada da decisão para extubar ou não. Porque durante o seu plantão, ninguém vai chegar e falar assim, olha Gabi, o paciente do leito 3, eu acho que tá na hora de extubar ele. Olha, eu já avaliei tudo. Não, você vai fazer essa avaliação e você, como físio, vai conversar com a equipe. Olha, o paciente está com parâmetros menores, o paciente está bem, ele está estável, o motivo da intubação já foi revertido. E aí você vai ter esse papel fundamental como fisioterapeuta de guiar a equipe para a realização da extubação, certo? Terceiro ponto importante, esse paciente precisa estar bem. O que é estar bem? É o que eu acho, o que você acha? Não, ele precisa estar clinicamente bem. Ausência de febre, hemodinâmica estável, uma boa gasometria, um bom raio-x. Ele precisa estar te mostrando que ele está bem para sair da extubação. Esse é um ponto fundamental. Tanto que quando a gente vai ler o rodapé do livro, o que o livro fala também pra gente? Os pacientes têm que estar com balanço
positivo? Não, ele tem que estar com o balanço eletrolítico ali, ó, zerado, ou pelo menos negativo. O que é isso, Tamires? O que entra de líquido no corpo dele e o que sai precisa estar zerado. Senão esse paciente tem maior risco de fazer congestão pulmonar. Olha quantos detalhes interferem na garantia que o paciente vai ser estubado, vai sair da prótese endotraqueal e vai ficar bem. E aí, estamos progredindo. Pensa que você está indo para o caminho A. Você está progredindo. Preciso agora ter a última certeza de que esse paciente vai reagir bem. O que a gente faz? A gente faz um teste. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, misericórdia, eu via os nomes, teste de TRE, teste disso, escala daquilo, eu ficava desesperada. E hoje eu pego muito a terminologia, faço muito isso com os alunos. O que aquele termo significa? TRE, teste de respiração espontânea. Então, olha como o próprio teste já está te dando a dica. É um teste que você vai fazer para ver se o seu paciente vai conseguir respirar espontaneamente. Tamires, mas pode acontecer do paciente fazer o teste, mesmo assim falhar? Pode. Porém, quanto mais certezas você tiver para tomar a decisão da extubação, menor a chance de erro. Ah, Tamires, eu casei ano passado, faz 1 ano e pouco. Ah, pode dar errado? Pode, mas eu já conheci a pessoa antes, já via se batia as afinidades. Você entende que você tem mais coisas controladas, mesmo podendo dar errado no final? É a mesma coisa a extubação. Você já namorou o paciente, você já entendeu como ele tá, você já entendeu a hemodinâmica, aí você vai fazer alguns testes finais para tentar garantir que ele realmente vai ficar bem. Por isso se chama teste de respiração espontânea. E aí a literatura já traz pra gente que você pode e deve fazer esse teste ou de 30 minutos até 120 minutos. Não precisa ser mais e não deve ser menos. Então você vai pôr o seu paciente em teste de respiração espontânea mínimo de 30 minutos e máximo de 2 horas, 120 minutos. Ah, Tamires, estou lá no plantão, estou atendendo outro paciente, não vou ficar parada na frente enquanto o paciente está em TRE. Porém, eu preciso ver se ele vai ficar bem durante aqueles 30 minutos, durante aqueles 120 minutos. Então, se você vai atender o paciente do lado, você tem que ter a noção e estar preparado para ficar de olho no monitor do seu outro paciente. Não vai atender um paciente aqui, um paciente lá do outro lado da UTI, porque se o seu paciente durante o TRE ficar instável, começar a ter queda de saturação, taquipneia, aumento de pressão arterial, você precisa ver para você reagir e entender se ele falhou ou se ele passou no teste. Olha como você vai se garantindo de que vai dar tudo certo, de que essa extubação vai ser realizada da melhor maneira. Ah, Tamires, mas na UTI que eu trabalho, o protocolo é de 120 minutos. Tudo bem, mas você precisa saber que é de 120 minutos porque a literatura mostra que é um tempo eficaz, não pode ser mais, não vai mudar você deixar o seu paciente para sempre lá em TRE. E também 10 minutos não é o suficiente para você ver como a mecânica pulmonar dele vai reagir. Por isso tem esse tempo. Eu brinco, quanto mais você entende os porquês, mais preparado você fica. Esquece aquela decoreba da faculdade, porque a decoreba não vai te dar segurança na frente do leito do seu paciente. Então, tenta ir criando esse raciocínio, tenta ir se familiarizando com as palavras. E aí, esse paciente está em pressão suporte, né? Alguém perguntou se a modalidade espontânea é a pressão suporte, a PSV, e ele é realizado a extubação. E aí a gente vai observar, retirou a prótese do paciente, você precisa observar. Esse paciente só é garantido que realmente ele foi uma extubação suscetível pelo menos de 24 horas a 48 horas, sem precisar ser reintubado. Se o seu paciente foi extubado depois de 12 horas, falhou e foi reintubado novamente, ele falhou no teste, ele não fez uma extubação certa. Então, você vai ter que regredir tudo de novo. Uma extubação de sucesso, uma extubação pelo menos aí acima de 24 a 48 horas.
porque aí você já tem, um dia e meio, 2 dias que o paciente ficou bem. Olha quanto cuidado, quanto detalhe tem que ter para esse paciente realmente conseguir. E eu te falo que extubar é o mais fácil, é o mais rápido. Você vai lá, exterioriza o tubo, faz toda a higienização de via aérea superior primeiro, exterioriza e observa o paciente. O difícil é fazer um desmame certo, é ter essa tomada de decisão. Muito mais do que ir lá e retirar o tubo. Porque normalmente os alunos me mandam, tá, Miris? Mas eu tenho medo da extubação. E eu te garanto que a extubação vai ser o mais tranquilo. O mais difícil é acertar esses índices, esse passo a passo antes, certo? Viu? Como tem bastante coisa. Ah, mas eu tô no meio do desmame ventilatório, o paciente evoluiu com febre. Opa, não tá indo para extubação. Ah, no meio da internação dele, o paciente vai fazer uma cirurgia. Opa, vai ter que ser realizado a adiação da extubação. Mas de antemão é esse passo a passo que a gente faz. Quanto mais você se prende num passo a passo, não numa regra de bolo, porque ventilação mecânica não é regra de bolo, mais você vai se sentindo confiante. Você não fica aquela sensação, putz, e agora? E aí, existem também dados ventilatórios mínimos que esse paciente precisa ter. O paciente está com um monte de FO2, está com oxigênio lá no talo. Vai adiantar extubar ele? Não. Se esse paciente precisa de muita oxigenação para manter ali uma saturação mais ou menos, uma saturação alvo, ele está te mostrando que se você tirar ele da ventilação positiva, ele vai ficar ruim. Ele tem que estar com índices baixos de oxigenação. O paciente está com a pressão suporte lá em cima. Olha o nome, pressão suporte. Se eu tô te dando mais suporte, tende-se a entender que você precisa mais da minha ajuda. Se eu falar assim, segura a minha mão, e você segura aqui, eu entendo que você precisa de pouquinha ajuda. Agora, se você se agarra em mim, você precisa de muito suporte. Pressão e suporte lá em cima, seu paciente não tá com a musculatura adequada ainda, não vai aguentar sair da intubação. E aí, o que eu preciso fazer? Precisa trabalhar com esse paciente, fazer exercício, mobilizar ele, sentar ele, fazer treino de musculatura respiratória. Você precisa ativar esse paciente para ele extubar. Entende que o seu paciente ele não vai estar pronto a qualquer momento. Esse é o nosso papel lá dentro, tá preparando ele para que quando ele saia daquele período ruim da vida dele, que é o período da intubação, ele saia com menos sequelas possível e vá de alta para casa dele. Então, também não adianta você pôr o paciente em pressão suporte e achar que o músculo dele vai ali acordar do dia para a noite, um músculo extremamente inflamado, um paciente extremamente instável. Você precisa fazer exercícios com esse paciente para que ele ganhe músculo, para que ele fique melhor, para que ele saia do uso e consiga respirar sozinho. Por isso a gente vê os pacientes sentados, os pacientes de pé, os pacientes andando em ventilação mecânica. Inclusive, antigamente falava, mas se ele está de pé, ele não precisa da ventilação. Não, ventilação mecânica é para o pulmão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele está no processo de mobilização precoce. Por isso, a gente precisa estar preparado e seguro, porque a tomada da decisão claramente é multidisciplinar, mas a certeza, se você bater o olho na tela de um ventilador e saber se ele vai estar preparado ou não, essa certeza é sua. E aí você vai se garantir diante desses índices, diante desses testes, e vai também avisar a equipe da extubação. Não adianta você ir lá fazer um trabalho maravilhoso se você não avisar a equipe que aquele paciente vai ser extubado. Principalmente a equipe da enfermagem, que é uma equipe que fica o tempo todo ali com o paciente. Ela vai ter que te ajudar a olhar, esse paciente vai ter que realmente estar muito parametrado para ver se ele realmente está bem. Então a gente precisa comunicar a equipe. Precisa comunicar a equipe que depois da extubação, o ideal é que também não se mobilize tanto, não dê banho no paciente após a extubação, porque você vai estar observando das 24 até as próximas 48 horas se ele ficou bem. Por isso a gente tem que conversar com a equipe e mostrar ali que está todo mundo indo junto com o mesmo objetivo, que é fazer esse paciente ficar bem.
E aí, me contem aqui nos comentários, fez sentido para você? A ideia é que todo o nosso encontro, que é chamado de Papo de Físio na UTI, por isso esse nome, Papo de Físio, como se a gente estivesse conversando de físio para físio, você vai assimilando esses conteúdos e vai criando um caminho para ser muito mais preparado e muito mais seguro. Ninguém nasce preparado para atender um paciente entubado. Ninguém nasce pronto para realizar a extubação. A gente precisa ter o conhecimento e precisa ter a tomada da decisão se aquele é o momento certo ou não para ele. Faz sentido? Eu lembro que quando eu estava na graduação ainda, todas essas nomenclaturas mais me deixavam desesperadas do que me davam ponto. Então hoje, quando você vê o nome de um teste, quando você pensar no nome de uma modalidade ventilatória, quando você pensar numa terminologia da UTI, para um pouquinho, respira fundo e pensa. Ouve aquele termo. Por isso que TRE, a partir de agora, não vai mais te assustar. Se cair numa prova, se cair num concurso público, se cair na prova do teu estágio, se cair durante uma entrevista, qual é o momento certo de fazer o TRE? Opa, se é o teste de respiração espontânea, logo o momento certo é próximo à extubação. Vai adiantar você fazer o TRE em modalidade controlada, por exemplo? Não. Não tem nada a ver com o momento da clínica do seu paciente. Então, quanto mais você se familiariza com os termos, vai se tornando muito mais fácil você assumir os seus plantões, certo? Ana, cheguei atrasada, fica tranquila, Ana, mas não esquece que toda segunda e quarta, às 7 horas, a gente tem esse encontro, que é chamado Papo de Físio na UTI, com assuntos de ventilação mecânica que normalmente nos paralisam. Já te adianto que eu postei uma foto aqui recentemente, e se batesse lá um número X de comentários, eu ia trazer para vocês uma aula sobre gasometria, e atingiu lá os números que me propuseram a colocar lá certinho. Então, nos próximos encontros do Papo de Físio na UTI, a gente vai ter gráfico ventilatório e também gasometria. E se vocês aqui, eu vi que tem vários alunos do SVM assistindo, aí é exclusivo para os alunos na quinta-feira, às 8h30, se não me engano, eu vou só conferir. Nós temos nosso bônus, que é um bônus exclusivo de alunos que se chama Acelerando a Ventilação Mecânica. E a gente vai debater o caso clínico do paciente, do ator Kaique Brito. Não sei se vocês conhecem, mas pelo menos vocês devem ter acompanhado, que foi um ator. Eu gostava bastante quando eu era novinha de assistir as novelas dele. Enfim, ele foi atropelado e foi um paciente que teve um traumatismo crânioencefálico importante. E agora estão dando as notícias de que ele tá bem, que ele tá falando. Já imagina aqui que então ele tá com Glasgow de 15, se ele ficou ou não com sequela. Porque a gente está sabendo aí só as notícias, né, que a mídia transporta. Então, nessa quinta-feira, mas aí é exclusivo para alunos, a gente vai ter esse debate mais avançado do caso clínico do Kaique Brito, de um paciente neurológico de maneira geral, certo? Quero muito opinião de livro. A Bia falou, Bia, cara, tem alguns livros, mas vai depender um pouquinho de que estágio você tá. Então tem livro, tem esse de ventilação mecânica que eu ganhei recentemente, que é o Manual de Ventilação. Agora, um livro que eu gostei bastante, que eu ganhei, é esse aqui, ó, que é Diretrizes Práticas do Paciente Grave. É um livro do Einstein, que o pessoal fez com os protocolos do Einstein, que eu achei bem prático. É um livro que mostra, deixa eu pegar uma parte, não é de ventilação, mas é um livro de atendimento de maneira geral na UTI, que mostra muito o passo a passo do que fazer. Mas depende muito, Bia, de que fase você tá da ventilação, de que fase você tá do seu conhecimento. Por isso que eu evito recomendar tantos livros, porque às vezes todo mundo, né, sai animado aí comprando e depende dessa análise. Então, o West, livros básicos de anatomia, desde que a gente vê na faculdade, mas esse livro de diretrizes práticas de ventilação de paciente grave também é bem legal e de fácil leitura. Certo? Boa noite, Joana. Então, gente, obrigado pela presença de vocês. Lembrando que toda segunda e quarta, às 7 horas, a gente tem esse encontro que é chamado Papo de Físio na UTI, em que eu trago um assunto real do dia a dia da UTI, da ventilação mecânica, só da ventilação, e eu tento esclarecer para vocês de forma muito mais clara, de forma muito mais simples,
que faça sentido. Se for sua primeira vez por aqui, já ativa aí os seus lembretes para você não perder toda segunda e quarta. E se é sua terceira, quarta, quinta vez, é isso aí. Tem que se dedicar, porque somente assim você vai ter esse caminho. E alunos da SVM, a gente se vê na quinta-feira. Fiquem de olho no WhatsApp de vocês, fiquem de olho no e-mail. Vocês vão receber aí nos próximos dias os lembretes da nossa aula. Um grande beijo e provavelmente nosso encontro de gasometria da enquete que rolou vai ser na próxima segunda-feira. Então acompanhem por aqui. Um beijo, bom comecinho de semana para vocês.